Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Antes da criação, a única coisa que podemos dizer é que existiu somente o Criador. O processo da criação começa quando ele seleciona certa parte de si mesmo, com o propósito de dotá-la, no futuro, de certas características diferentes. Ao dotar essa parte do senso do seu próprio ser, o Criador, em essência, expulsa-a de si mesmo. Essa parte dotada constitui nosso eu. A distância do Criador, uma disparidade entre as características dele e dessa parte, é percebida como a ocultação do Criador. Devido ao fato de essa parte não poder perceber o Criador, há um vazio entre ela e ele, gerado pelas características egoístas dela. Se o Criador desejar trazer a parte separada mais próximo de si mesmo, então o vazio escuro entre o Criador e a parte conferirá a ela uma sensação de desesperança. Se, por outro lado, o Criador não desejar atraí-la mais para si mesmo, então não se sentirá o vazio em absoluto. A distância entre a parte e o Criador é que não é percebida, simplesmente. O próprio Criador não é sentido pela parte, que, em suma, pode apenas imaginar como é percebê-lo. O vazio escuro percebido pela parte é experimentado como nosso sofrimento normal, causado por dificuldades materiais, doenças ou por problemas familiares. Porém, assim como o Criador constrói o entorno ambiental da parte, também é capaz de influenciá-lo. Como e com que propósito isso acontece? O Criador leva-nos a um estado de miséria tão insuportável por meio de problemas em nosso ambiente, com filhos, familiares, trabalho, dívidas, doenças, que a vida parece uma carga além de toda resistência. Isso acontece a fim de demonstrar que, para nos salvar do sofrimento, devemos nos livrar de todo o egoísmo. Percebemos que essa condição miserável ocorre como resultado de nossas ambições e de nossa tentativa de conseguir coisas. Depois, um desejo de não desejar nada é despertado em nós. Em outras palavras, não temos mais nenhum tipo de interesse pessoal, visto que eles somente nos trazem sofrimento. Por conseguinte, não temos outra opção senão suplicar ao Criador que nos salve do egoísmo. Isso nos obriga a nos esforçar para superar todos os nossos problemas, os quais nos trazem sofrimento. Por essa razão, o Rabino Aslag escreve em sua Introdução ao Talmud, parágrafo 2: Mas, se escutares com teu coração uma famosa pergunta, tenho a certeza de que todas as tuas dúvidas sobre dever estudar a Cabala desaparecerão sem deixar rastro. Isso é assim porque essa pergunta, que chega direto do coração em vez da inteligência ou do conhecimento, é a pergunta sobre o significado de nossa vida, o significado de nosso sofrimento, que é muito maior que nosso prazer, sobre aquelas dificuldades da vida que com frequência fazem a morte parecer um alívio e uma libertação fácil. E por fim, de fato, o torvelinho da dor não se detém, até que deixamos esta vida desgastados e desvastados. Quem se beneficia com isso? Ou mais precisamente,
a quem beneficiamos? O que mais uma pessoa deve esperar desta vida? Mesmo que cada um de nós esteja inconscientemente incomodado com tal pergunta, algumas vezes ela nos golpeia de forma inesperada, enlouquecendo-nos, tornando-nos incapazes de fazer qualquer coisa, bloqueando nossa mente, afundando-nos em um abismo escuro de desesperança, em que refletimos a percepção de nossa própria insignificância. Em resposta, optamos por continuar sendo empurrados pela corrente da vida, sem refletir com muita profundidade sobre a pergunta na qual ninguém quer nem sequer pensar. Não obstante, ela permanece latente em nós, com toda a sua força e amargura. Às vezes, a trazemos à tona sem querer, perfurando nossa mente e nocauteando-nos. Continuamos como antes, enganando-nos a nós mesmos, ao nos deixarmos à deriva na correnteza da vida, assim como antes. No entanto, o Criador oferece-nos tais sensações para que percebamos gradualmente que todas as nossas desgraças e toda a nossa angústia provém do fato de termos um grande interesse pessoal no resultado de nossas ações. Nosso egoísmo, nossa natureza e essência são os que nos fazem agir em nosso próprio benefício, e devido ao fato de que nossos desejos nunca são satisfeitos, continuamos sofrendo. Porém, se anulássemos todos os nossos interesses pessoais em qualquer área, romperíamos imediatamente as cadeias de nosso corpo e experimentaríamos nosso mundo livre de dor e angústia. O método para se livrar da escravidão do egoísmo encontra-se na Cabala. O Criador intencionalmente colocou nosso mundo com toda a sua miséria entre ele e nós. Fez isso para nos ajudar a perceber a necessidade de nos livrarmos do egoísmo, visto que este é a causa de todo o nosso sofrimento. Eliminar o sofrimento e sentir o Criador, a fonte de todo o prazer, somente é possível se realmente desejarmos nos desfazer de todo o egoísmo. Nos mundos espirituais, os desejos são equivalentes às ações, pois os desejos, genuínos e sinceros, conduzem imediatamente à sua realização. Em geral, o Criador leva-nos a uma resolução firme e definitiva para que nos desfaçamos de todos os interesses pessoais em qualquer situação na vida. Ele nos faz padecer a tal ponto que deixar de sofrer torna-se nosso único desejo. Isso é possível somente se não tivermos absolutamente nenhum interesse pessoal ou egoísta no resultado de qualquer assunto que se apresente em nossa vida. Mas onde está então nosso livre-arbítrio? Onde está a liberdade de escolha para decidir que caminho seguir ou o que escolher na vida? O Criador empurra o indivíduo a escolher uma solução em particular. Faz isso colocando a pessoa em meio a tal miséria que a morte parece preferível à vida. Porém, ele não dá à pessoa a força necessária para acabar com sua existência miserável e assim livrar-se do sofrimento. Pelo contrário, o Criador repentinamente dá à pessoa um vislumbre da única solução, que aparece como um raio de sol através de nuvens compactas. A solução não está na morte nem em fugir da vida, está em libertar a si mesmo de interesses pessoais mundanos. Essa é a única solução. Somente isso pode nos trazer paz e descanso do sofrimento insuportável. Não há liberdade de escolha nesse processo. O indivíduo é forçado a optar por isso para livrar-se do sofrimento. O livre-arbítrio existe quando tenta avançar, encontrando a solução para seu estado prévio, fortalecendo a si mesmo, a fim de que o propósito de todas as suas ações seja somente
em benefício do Criador. Viver para o bem de si próprio não traz nada além de sofrimento. O processo constante de se corrigir e de controlar os pensamentos é chamado de processo de refinamento. Os sentimentos de sofrimento causados por interesses egoístas têm que ser tão agudos que uma pessoa deve estar preparada para subsistir à base de um pedaço de pão e um gole de água e dormir no chão ao relento. Portanto, ela deve estar preparada para fazer todo o necessário, a fim de se desfazer do egoísmo e dos interesses pessoais na vida. Quando a pessoa alcançar a condição descrita e se sentir confortável com ela, então entrará no reino espiritual, conhecido como o mundo vindouro, Olam Rabá. Nesse sentido, o sofrimento pode conduzi-la a decidir que a renúncia ao egoísmo lhe seria benéfica. Como resultado de seus esforços, constantemente recordando os sofrimentos passados, mantendo e fortalecendo essa resolução em seu coração, pode alcançar um estado em que a razão de ser e a execução de todos os seus atos seriam somente em benefício do Criador. Com relação a si mesma, com exceção das necessidades de sua carência, ela temeria até pensar em benefício pessoal e prazer, por medo de experimentar, uma vez mais, o insuportável sofrimento causado pelo interesse pessoal. Se tiver conseguido expulsar todos os pensamentos egoístas de sua mente, até mesmo aqueles sobre as coisas mais essenciais, dir-se-ia que essa pessoa atingiu a etapa final de abandonar suas próprias necessidades. Em sua vida normal, acostumou-se a não pensar apenas em si mesmo e em suas relações interpessoais, sua família e seu trabalho, em todas as ações de nosso mundo. Exteriormente, se parecerá com qualquer outra pessoa que a cerca. Em seu corpo, de acordo com o princípio de que o hábito torna-se uma segunda natureza, não haverá nenhum remanescente de seus interesses pessoais. Desse ponto em diante, pode passar à etapa seguinte de sua vida espiritual e pode começar a desfrutar, agradando ao Criador. Não obstante, esse deleite já não é mais para o ser, mas apenas para o Criador, pois a pessoa terá aniquilado toda a necessidade do prazer pessoal no ser. Por essa razão, esse novo prazer é infinito no tempo e insondável em magnitude, fato pelo qual não é limitado pelas necessidades pessoais de um indivíduo. Somente nesse ponto a pessoa poderá ver quão bom e magnífico é o Criador, por lhe ter oferecido a oportunidade de atingir essa felicidade extraordinária de união com Ele, em amor eterno. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.